O Espírito Santo, ele fala. E nós queremos ouvir a palavra que o Senhor tem separado para nós agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvamos o nome do Senhor. O Senhor quer nos usar. O Senhor nos chamou para um propósito. E este propósito precisa de ser cumprido. Mas para nós andarmos na vontade do Pai, nós precisamos de ir, em primeiro lugar, nós temos que ter um relacionamento íntimo com o Pai. Você já teve amigos? Eu creio que todos nós já tivemos amigos ou temos amigos. E quando nós andamos com os amigos, nós começamos a saber algumas coisas que as pessoas gostam. Nós descobrimos que tipo de roupa, que tipo de cor, o que gostam de comer. Dependendo do nível de intimidade que você tem com aquela pessoa, você vai descobrir coisas profundas, secretas da vida do seu amigo. E quando você for dar um presente para o seu amigo, você vai selecionar entre aquilo que aquela pessoa gosta e você vai procurar dar um presente de acordo com aquilo que é importante para aquela pessoa. Isso acontece quando nós temos amigos. E o que o Senhor quer é que nós possamos ter uma amizade muito grande e profunda com o Papai do céu. Quem é o meu melhor amigo? É Jesus. Quem é meu melhor amigo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser o meu melhor amigo neste tempo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio e cumpriu com seu propósito. E quando ele cumpriu com seu propósito, ele disse, eu tenho que ir embora. E eu vou subir. E eu vou subir, porque eu vou enviar para você um amigo, um grande amigo. Eu vou enviar para você o Espírito Santo de Deus. Mas para que o Espírito Santo venha, eu preciso de subir. Ele diz, eis que enviarei até vós o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ele veio da parte do Pai. E o Espírito Santo é uma pessoa. Aleluia! O Espírito Santo é uma pessoa. Como que é uma pessoa? Uma pessoa, ela tem personalidade, né? Ela tem vontade. Uma pessoa, ela tem um caráter. Ela tem... Uma pessoa, ela é um indivíduo. Um indivíduo. Mas deixa eu falar. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas e ele nos faz lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse amigo que é o amigo perfeito, que é o melhor amigo de todos, porque este amigo vai habitar dentro de mim. Você já pensou? Você vai ter um grande amigo que vai habitar dentro de mim. A palavra de Deus diz para não entristecer o Espírito, nem abafar o Espírito, mas dar lugar ao Espírito para ele fazer aquilo que ele tem que fazer. Agora, você já pensou em alguém que vai ensinar? Eu estou ensinando aqui a palavra de Deus. Amém? Mas para eu estar aqui à frente ensinando a palavra de Deus, não é hoje que eu li um texto e eu vim aqui para trazer uma palavra. Não, existe uma caminhada. Existe um processo no qual eu estudei, eu tive tempo de preparo, além disso, eu tive relacionamento com Deus e eu passei por inúmeras experiências, como disse, né? Nesses 48 anos de caminhada cristã, muitas coisas aconteceram. Então, para que eu possa chegar aqui e trazer ensinamento, eu preciso de ter o quê? Uma base. Um conhecimento.
Se a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ensina todas as coisas, significa que ele é um mestre. Ele é o conhecedor de todas as coisas. E ele é uma pessoa, ele não é uma energia, não é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa que tem personalidade. Ele tem habilidades. Ele tem conhecimento. Porque para uma pessoa ensinar, ela não pode começar hoje. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E para que nós possamos dar liberdade ao Espírito Santo, nós precisamos andar com Ele e conhecê-lo. Sabe o que mais? Ele é tão fantástico que Ele vem para transformar a nossa vida. Sabe o que mais? Todos nós somos pessoas que passamos por lutas e batalhas na nossa caminhada. Você passou por algumas dificuldades na sua infância? Não tem ninguém que pode dizer, não, a minha vida foi perfeita, eu não tive absolutamente nenhum problema, eu não tive nenhuma dificuldade, porque nós estamos na terra e nós temos nessa terra um inimigo. E o inimigo de Deus, ele deseja acabar conosco. Ele deseja nos atingir. Agora a palavra de Deus em João 14 diz, no versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Como que Deus está trazendo, o próprio Jesus, Ele deu um nome para o Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo era o Consolador. Ele me consola. Você já passou por batalha? Quantas vezes? E tem momentos que eu tenho vontade de desistir. E tem momentos que eu penso, não vou conseguir. Tem momentos que eu penso, a luta é tão grande, a batalha é tão grande, que eu não vou superar essa situação. Você tem que pensar que você tem dentro de você o próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus. E esse Deus, Ele tem o poder de consolar a tua vida. E você pode passar por todas as intempéries, as batalhas e as dificuldades. E quando você passar por todas estas coisas, você terá o conforto, o consolo, e você vai conseguir superar as dificuldades. O Senhor disse que não vai mandar nenhuma batalha para nenhum de nós, além do que aquilo que nós suportamos ou temos capacidade de enfrentar. E ao mesmo tempo Ele está dando alguém para cuidar de nós e o que? Nos auxiliar no meio das nossas batalhas. É o Consolador. Mas sabe quem Ele é? Ele é Consolador. Mas o versículo 17 traz algo mais profundo a respeito de quem Ele é. Diz, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Eu não posso viver na mentira. Eu não posso falar a mentira de forma alguma. Ah, mas eu estou trabalhando no meu emprego e o meu patrão virou para mim e o meu patrão me disse, manda dizer que eu não estou. Já ouviu isso? É? E qual vai ser a tua decisão? Se o teu patrão manda dizer que tu não está, você vai viver na verdade ou você vai permitir? Porque isso é tentação das trevas. E você vai declarar, me perdoa, meu patrão. Você me perdoa, mas eu tenho meus princípios. E eu não posso dizer que você não está. Eu não vou falar isso. Mas e se eu perder meu emprego?
E se o meu patrão me mandar embora porque eu estou mentindo? Eu vou te dizer, se você for fiel e fizer o que é certo e viver na verdade, o seu Deus vai te justificar e vai abrir as portas certas para te abençoar. O que eu não posso é permitir que nada nessa terra corrompa a minha vida e que eu perca aquilo que Deus tem preparado para mim. É decisão. Eu vivo pela verdade, porque o Espírito que habita em mim é o Espírito da verdade. Mas quem é o Espírito da mentira? A palavra de Deus em João 8,44 diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, porque ele jamais se firmou na verdade, porque ele é um mentiroso. E ele fala do que lhe é próprio, porque ele é um mentiroso e é o pai da mentira. Uau! Então, o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Eu ando na lei do Senhor, na vontade de Deus. Mas quando eu minto, eu me torno filho do diabo. João 8,44 diz, você se tornou filho do diabo? Ele se tornou o vosso pai? Por favor, gente, não minta nenhuma vírgula. Sofra qualquer consequência, mas viva na verdade, porque o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Diz aqui, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! E mais, nós somos seres que necessitamos de amor. Deus nos criou para habitarmos no meio de uma sociedade e termos relacionamento com outras pessoas. E nós necessitamos dentro de nós temos uma necessidade de sentirmos amados. E quando Jesus diz, eu subirei ao Pai e vos enviarei o Espírito, o quê? Da verdade, que o mundo não pode receber e nem o conhece. E ele disse, não vos deixarei órfãos, virei para vós. Sabe o que ele faz? Ele me adota. O Espírito da verdade, ele me adota. Eu quero trazer algo para a gente, trazer um entendimento que é fabuloso. A palavra de Deus diz que Jesus foi enviado e que Jesus era o Filho unigênito de Deus, certo? O que significa a palavra unigênito? Filho único. E está escrito em João 3,16. Você conhece esse versículo? Eu creio que é o versículo mais conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Aleluia! Amém. O que Deus deu? O seu Filho único. O seu Filho único. Porém, nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós agora recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus.
Mas o Filho de Deus não é somente Jesus Cristo? Ele não é o Filho unigênito de Deus? É? Ele é o Filho unigênito de Deus? Mas o que a palavra de Deus diz? Colossenses. Nós vamos ver. Colossenses, capítulo 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu vou começar Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13. Diz assim: e que nos tirou do poder das trevas. Quem nos tirou do poder das trevas? Jesus, através do quê? Do seu sangue poderoso. Ele pagou o preço pelo meu pecado, porque todos os seres humanos estão condenados. Todos os seres humanos estão condenados à morte eterna. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. E também diz o quê? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por quê? Como que eu posso deixar de morrer para todo sempre e ser lançado nas partes baixas da terra, no inferno, aonde haverá fogo, haverá ranger de dentes, e para todo sempre eu serei torturado como julgamento pelo meu pecado. Sabe, na verdade, todos os seres humanos, ao nascerem, já estão condenados à morte eterna. Acabou. Então, todos aqueles que aceitarem a Jesus como seu Salvador e dono de sua vida, é ganho. Porque se todos estão condenados, aqueles que forem resgatados, estes agora irão para a eternidade através do sangue de Jesus. Amém? E aí? Aqui diz que Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu fui resgatado. Agora eu quero trazer, eu gosto de falar como lembrança o que aconteceu quando Deus trouxe a palavra para Abraão. Quando Deus chamou Abraão e trouxe a palavra para Abraão, Ele diz: a sua geração será incontável, certo? E será como o pó da terra. Conta agora, você pode contar a areia do mar e você pode saber quantas pedrinhas tem na areia do mar. Assim vai ser a sua posteridade, vai ser como a areia do mar. Amém? E depois, ele chegou para Abraão e falou: segunda vez agora, eu vou trazer uma palavra para você, uma palavra profética para trazer para você compreender, porque Deus trabalha através de simbologias. Deus usa símbolos para que nós possamos entender, porque se nós estamos nesse mundo físico e natural, muitas vezes nós não temos a compreensão do que é que Deus está querendo falar conosco. Então, quando Deus fala, Ele usa símbolos, Ele usa atos proféticos, porque quando nós fazemos parte da ceia do Senhor, é um ato profético, porque, na verdade, Ele trouxe o pão e o suco puro da uva, e Ele disse o quê? Este aqui é o meu sangue, e este é o meu corpo partido. Mas aquele suco e aquele pão não vira fisicamente, não vira. Nós não somos, desculpa a palavra, mas não somos canibais de tomar sangue puro, é?
somos, aquilo vira sangue, transforma em sangue. Simbolicamente, como um ato profético, aquilo se torna o sangue de Cristo. E o pão, aquilo que aconteceu. Um símbolo. O que é o batismo? O batismo é um ato profético. É fato, é verdade. Quando nós somos batizados, nós somos imergidos na água, como se nós estivéssemos morrendo para nós e para o mundo. E quando nós saímos da água, é um ato profético que eu estou ressuscitando. E a partir de agora não sou mais eu, mas eu declaro que Cristo vive em mim. Deus é uma pessoa que usa símbolos. Deus virou para Abraão e disse: agora, Abraão, olha para as estrelas do céu. Imagina, nós estamos numa cidade grande, cidade pequena, mas é uma cidade onde que tem ruas, tem, né, tem iluminação. E se eu olho para o céu, às vezes eu não tenho noção do número de estrelas que estão, porque muitas escondem e nós não conseguimos ver. Mas se eu for lá para o meio do mato, num lugar distante, onde que não tem uma cidade e nem nada, se você olhar para o céu, são milhares de estrelas. Parece um tapete de luz em cima de nós. Ele disse: olha para as estrelas dos céus. E ele falou, da mesma forma que tu vê, que é incontável, que você não tem como contar as estrelas dos céus, assim será a tua herança. Significa que através de Abraão, existem 2 povos e 2 nações. A primeira nação é a nação terrena, que é o povo de Israel. A segunda nação é a nação celestial, que é a igreja do Senhor. E essa nação celestial, aleluia! Ele nos resgatou e nós somos enxertados na videira. Nós também herdamos todas as coisas que foram profetizadas para Abraão e para o povo de Israel. Porque nós também fazemos parte do povo de Deus, que é a igreja. Aqui, diz assim, versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Como que eu vou fazer parte daquelas estrelas e serei uma estrela? Há muitos anos atrás, quando eu ainda era adolescente, Deus me deu uma experiência sobrenatural. E eu sonhei. Não foi visão, porque eu tenho muita visão, mas não foi visão, foi sonho. Eu dormi e eu sonhei que estava vendo o arrebatamento. E quando eu dormi, eu sonhei que estava vendo o arrebatamento. Eu vi que eu subi. Eu tenho na minha casa, nós somos de 4 irmãos. Eu sou a mais velha, eu sou de Belo Horizonte, né? E eu sou a mais velha. E a minha mãe tem 4 filhos. Mas quando nós subimos, no meu sonho, eram 4 luzes. Não, eram 5 luzes. Eu vi os meus pais subindo e 5 luzes subindo. E eu falei, o que é isso? Por que tem 5 luzes? 5 luzes. E nós subimos. E eu olhei para mim, eu era uma estrela. No meu sonho. Eu devia ter uns 14 anos quando eu tive esse sonho. Meus pais ainda não tinham se convertido. Eu vou dizer para vocês, e Deus trouxe essa palavra, quando trouxe esse sonho para mim, quando eu era adolescente. E eu perguntei, mãe, por que tem 5 filhos? Por que são 5 pessoas? Eu não sabia. Aí ela disse, não, Geisa, você é a mais velha, mas antes de você, eu tive um bebê que morreu. Vocês estão entendendo como Deus é fantástico, maravilhoso? Éramos como estrelas.
Olha, em nome de Jesus, nós somos o povo de Israel celestial. E para nos tornar, e para sermos enxertados na videira verdadeira, é necessário nascer de novo. Nascer de novo é o sobrenatural de Deus. É algo que vai acontecer, não é teologia, não é filosofia, não é conhecer as coisas e os textos e conhecer toda a Bíblia. É uma experiência verdadeira, aonde eu me entrego ao Senhor e o Senhor gera o meu espírito e eu passo a me tornar uma nova criatura. O meu espírito é gerado. E eu sou uma nova criatura. E nesse momento, eu confesso os meus pecados. A minha vida é transformada. E eu sou enxertado na videira verdadeira. Aqui, no versículo 15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo. A igreja. É o princípio. O primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Peraí, as coisas mudaram agora. Diz que Jesus é unigênito. Quando ele veio à terra, ele era unigênito, era o único filho de Deus. Mas aqui diz que quando iniciou a igreja, aqui está trazendo uma palavra maravilhosa. Ele se tornou o primogênito entre os outros. Agora ele não é mais unigênito. Ele foi unigênito quando ele veio para a terra. Mas agora aleluia, aleluia. Ele agora nos enxertou e ele nos adotou. E depois da nossa conversão, nós nos tornamos irmãos de Jesus. Aleluia, aleluia. É demais a conta. Ainda tem meus termos de mineiro, né? Demais a conta. Em nome de Jesus, Deus fez um milagre. Deus nos enxertou e nós agora fazemos parte. E como parte, nós herdamos todas as promessas do povo de Israel. Nós podemos ter todas as bênçãos prometidas. Porque nós fazemos parte de Abraão. Aleluia. 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 Glória a Deus. Agora vamos entender. Nós fomos chamados filhos de Deus. E nós nos tornamos filhos, irmãos de Jesus. E para nós sermos irmãos, nós precisamos ter o DNA do nosso irmão e do nosso papai. Você sabe que quando alguém gera uma criança, aquela criança que foi gerada, ela vai se tornar igual o pai e a mãe. Então, se por acaso, aquele pai e a mãe têm os olhos azuis, quando nascer uma criança, aquela criança vai ter também os olhos azuis.
Se é uma criança de pele cor negra, aquela criança ao nascer não vai ter pele branca, ela vai ter a pele negra igual os seus pais. E Deus ama todas as raças, todos os povos, todas as nações, e todos são lindos. Mas eu, para me tornar filho, eu preciso de ter o DNA do Pai. E o que Deus quer fazer na nossa vida é o quê? Nos tornarmos igual ao Pai. E para que isso aconteça, porque nós só fomos enxertados, e para que isso aconteça, é necessário um processo de transformação, de metamorfose interior, de gerar para me tornar semelhante ao Papai do céu. Para que nós possamos andar no Espírito e andarmos conforme Deus, nós vamos ter que passar por vários processos. O Senhor chamou de santificação. Que nós temos que nos santificar. Nós temos que arrancar de nós o DNA do mal e das trevas, porque nós tínhamos sido corrompidos. Através do pecado, nós nos tornamos seres com as características do mal. E nós precisamos de arrancar das nossas costas toda a herança maligna que está impedindo com que eu alcance o propósito estabelecido por Deus para me tornar semelhante ao meu papai. Como que eu sou filho se eu não sou igual ao papai? Como que eu sou filho se eu não tenho o DNA do papai? Mas quando eu fui enxertado na videira verdadeira, aquela seiva que vem da fonte, que vai me gerar e me alimentar, vai entrar e vai transformar. E isso só vai acontecer à medida que eu andar com o papai. É o milagre de Deus. Deus vai gerar um novo tempo. É um milagre. Eu vou me tornar santo como Ele é santo. Puro como Ele é puro. Eu vou viver a verdade e não falo a mentira. Eu não vivo no engano, nem na sedução, nem gero na minha vida as obras malignas que vêm do mal e das trevas. E isso acontece à medida que a seiva de Deus entra, me alimenta, me gera, me transforma e me torna semelhante àquela árvore a qual eu fui enxertada. Você sabe que é muito importante eu tenho o entendimento que o Espírito de Deus vai mudar o meu ser, a minha vida e o meu caráter, e ninguém está pronto. Você pode vir de uma família muito boa, de uma família muito estruturada, uma família que tem muitos conceitos, idônea, uma família especial, mas vai ter áreas na sua vida e na sua família que ainda não foram transformadas, porque nós somos pecadores, e nós precisamos da graça de Cristo nas nossas vidas, para sermos transformados, porque nós necessitamos ser iguais ao Papai do céu. Se você não for filho que tem o DNA do papai, você não vai poder subir, você não tem identidade do pai, você não vai ter a característica do pai. Você imagina, você vai ter a característica como de uma pessoa que é de outra família. Em nome de Jesus, vamos deixar Deus transformar a nossa vida e o nosso caráter. E o objetivo maior que Deus tem para nós é que nós possamos alcançar o quê? A maturidade. E sermos igual a Jesus. Você já é igual a Jesus?
Você já é igual a Jesus, você já é igual a Jesus. O nosso objetivo não é sermos mais ou menos parecidos com o papai. O nosso objetivo é sermos iguais ao irmão mais velho. O nosso objetivo é sermos transformados para sermos iguais com o DNA do papai na nossa vida, em nome de Jesus, para atuarmos na vida espiritual, para você viver no Espírito, precisamos alcançar uma maturidade, precisamos aprender a discernir as manifestações que são da alma, porque muitos de nós achamos que estamos andando no Espírito, vivendo no Espírito, mas na verdade nós estamos andando na alma, nos manifestamos com o caráter da nossa emoção. Você acha que você pode andar na alma? Você acha que você pode andar na emoção? Nas emoções? As emoções da minha alma, elas são deformadas. E a minha alma tem algumas características. A minha alma tem sentimentos. A minha alma tem ciúmes, inveja, maldade. Nós temos personalidade que nós nos tornamos pessoas que separamos e que fazemos panelinhas e grupos contrários àquilo que a palavra de Deus diz, porque isso não é o propósito de Deus. Nós podemos ter pessoas que são um pouco mais íntimas do que outras. Isso o próprio Jesus tinha. Jesus selecionou no meio do povo, ele selecionou 12, e esses 12 ele os preparou, ele os ensinou. No meio dos 12, ele tinha quantos? 3. Esses 3 eram mais íntimos. Quando ele ia fazer algumas coisas diferentes, mais sérias e profundas, ele sempre chamava esses 3. Você sabia disso? Mas tinha um que era mais íntimo ainda. Era o único que tinha a possibilidade. Ele deitava no colo do papai, enquanto os outros estavam ali. Ele sempre era todo meiguinho, ele era todo carinhoso, e ele tinha condição, ele estava no peito do papai. Era João, o discípulo do amor. E eu vou dizer, tem um segredo por João ter alcançado isso, e ele deitar, porque ele era o discípulo do amor. É tão fantástico que foi o único que não morreu de uma morte trágica. O único que morreu de morte natural. Apesar de ter sido preso e de ter ido para uma cadeia dentro de uma ilha. Apesar de ter sofrido e mesmo no meio daquela tortura onde que ele tinha que trabalhar na ilha como uma pessoa que quebrava as pedras durante o dia como escravo. Durante a noite Deus falava e se manifestava. E lá na ilha, como escravo, João recebeu o Apocalipse. Ele recebeu toda a revelação de Deus. Foi lá no meio da ilha, naquele isolamento, no meio daquela situação, ele recebeu o Apocalipse. Mas o segredo de João, para ele vencer e não ser morto de forma trágica, era o amor. Porque ele era amor. Eu quero dizer como você quer morrer. Você está entendendo que ele quebrou tudo o que os outros não alcançaram por causa do que tinha no seu coração que fluía, porque ele era doce, ele era amor. Nós temos que nos tornar semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E esse é o maior propósito da igreja. Nós somos transformados de glória em glória à imagem e semelhança do meu Pai. Para que isso aconteça, eu não posso andar na alma.
Eu não posso andar nas emoções, aí eu quero isso, eu quero aquilo. Eu sou impulsionado por emoções. Sabe que o ser humano, ele muitas vezes é impulsionado por emoções? Quando alguém fala uma coisa ruim, má, que critica, eu fico com raiva e eu vou tentar me defender. Eu paro com o meu emprego, eu paro com tudo, eu pego meu carro e vou lá na casa daquela pessoa e eu tenho que bater na porta e eu tenho que resolver, porque eu estou vivendo na alma, nas emoções. Eu sou uma pessoa almática. Eu tenho que saber, está acontecendo, está estourando, está acontecendo um monte de coisa, mas eu paro, eu entrego e eu digo, Senhor, eu não vou me debater, eu não vou agir impulsionado pelas emoções intensas do meu coração. Eu vou esperar a hora certa, eu vou agir de forma madura e equilibrada, e na hora certa eu vou agir, e assim eu não agi pelas emoções, mas eu agi impulsionado pela força do poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Então, para eu vencer e alcançar o propósito, eu tenho que discernir as manifestações que são da alma, as distorções, o que realmente provém do Espírito e o que provém das minhas emoções e da alma, porque muitas vezes eu digo, o Espírito de Deus me disse isso, o Espírito de Deus me disse aquilo, e estas revelações não vem do Espírito de Deus. Eu interpreto que é de Deus, mas estas coisas vêm de uma alma doída, ferida, magoada e sem maturidade suficiente. Nós precisamos chegar e nós precisamos ser curados. Uma pessoa ferida, maltratada, que passou por situações, doente, com traumas não curados, tornar-se-á, com certeza, uma pessoa que irá manifestar-se na alma, e não no espírito. Ela vai ter atitudes manifestando a sua própria alma. Deixa eu dizer, nós trabalhamos com cura interior, com libertação na vida de muitas pessoas. Cada pessoa tem coisas que precisam de ser curadas, porque na nossa história, quando criança, nós apanhamos, nós somos abusados, nós somos maltratados, nós sofremos, nós somos rejeitados, e todos nós passamos por situações na infância, e por causa dessas situações, nós passamos a ter atitudes de defesa, e essas atitudes de defesa transformaram a minha vida e o meu caráter. E então, eu quero dizer, eu preciso de ser curado, mas isso é o que a igreja entende, a importância da cura interior. Mas eu tenho uma coisa mais profunda que Deus trouxe de revelação. Eu preciso sim de ser curado. Eu preciso de ser curado. Porém, eu fui curado. O meu pai foi violento comigo, ele me bateu tão violentamente que eu fiquei com medo, fiquei marcado e eu fiquei com problema com o sexo masculino. Então eu passei a ter dificuldade de me relacionar com os homens por causa dessa situação. Mas eu acabei tendo um sentimento, presta bem atenção. Amém? Eu tenho um sentimento. E aí eu sou curado. E eu sou curado que o meu pai fez isso. Não vou mais ter problema. Eu não tenho mais que manifestar na alma por causa que Deus Jesus me curou. Eu perdoei o meu pai. O meu pai me tratou violentamente e eu perdoei o meu pai. Eu perdoei. Amém. É bom, né? Eu perdoei. Mas não é só isso que nós temos que viver. Porque aquela situação que foi gerada quando meu pai me bateu violentamente, ela vai produzir na minha vida uma ação. E eu posso passar por outra situação, totalmente diferente do que aquela situação que eu passei para o meu pai. É como um gatilho, pá! É como um gatilho.
E quando eu passo por outra situação, que também gera uma ferida na minha alma, da mesma forma eu fui curada, eu não tenho mais problema com meu pai, eu já o perdoei, e eu posso olhar na cara dele, eu posso amar ele, eu posso abraçar ele, eu posso fazer tudo com ele, posso, aleluia, mas acontece outra situação, com o colega do meu trabalho, e ele me machuca da mesma forma que o meu pai machucou. E há o gatilho. E eu passo a ter uma reação. Ou de ira. Ou de vingança. Ou de mágoa. Ou qualquer coisa. Significa que além de eu ser curado do trauma que eu tenho com meu pai, eu preciso de ser curado da atitude, daquilo que é gerado no meu coração, que eu passei a me defender quando eu tenho um trauma outra vez na minha vida. Porque a tendência é eu ter a mesma atitude que eu tive com meu pai, apesar de não estar mais atingindo a minha vida. Não tá, eu amo meu pai, eu estou curado, mas uma outra história, o meu colega do trabalho provoca algo que gera um sentimento semelhante àquele que eu tive quando meu pai me traiu e me feriu violentamente. E eu tenho um gatilho ativado, e eu tenho a mesma atitude e a mesma reação que eu tive com meu pai. Além da cura da alma, eu preciso de ser restaurado no meu caráter e nas minhas atitudes, diante dos problemas e das dificuldades os quais eu enfrento na minha vida. Estão entendendo? Esse gatilho que pode ser gerado outra vez, e outra vez, e outra vez, vai abrir de novo a mesma porta, e vai gerar na minha vida, e ali eu posso ter atitudes. Que vão também produzir determinadas situações na minha vida. Amém? Então, eu quero ler aqui na palavra de Deus, eu quero que você abra, e nós vamos ler algumas coisas que são geradas, que a palavra de Deus chama de obras da carne. As obras da carne são atitudes geradas na minha vida, por desejos não alcançados, marcas e feridas que aconteceram na minha história. E aqui eu vou ter o entendimento. A palavra de Deus diz que eu não posso ter sentimentos nem atitudes movidos por esta alma, que se chama carne. Eu vou mover pela alma? Eu vou mover pela minha carne? Eu não vou mover pela minha alma, nem por minha carne. Eu tenho que andar no Espírito. Eu tenho que ter reação no Espírito. Eu tenho que ter atitudes como aquelas que Jesus teve. Aqui diz, pois, versículo 17 do capítulo 5, versículo 16 do capítulo 5 diz, digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Para eu andar no Espírito, eu preciso que a minha alma esteja curada das marcas. E além de ser curada, eu tenho que impedir que haja novamente os mesmos sentimentos que produzem o gatilho, que provocam as mesmas atitudes. Então é cura da alma e restituição do meu caráter. Eu não posso voltar a ter os mesmos sentimentos, que são dores que vêm e acontecem na minha vida. Aqui diz, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu sou impulsionado
os desejos da minha alma. E esses desejos da minha alma, pela palavra de Deus, se chama carne. E eu não posso andar na carne. Eu tenho que andar no Espírito. E para eu andar no Espírito, eu tenho que vencer algumas coisas. E diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Eu supero, aí é um estudo completo que eu tenho para trazer sobre o que significa não estar debaixo da lei. E diz, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, desejos sexuais, impureza, lascívia. Esses desejos são de prostituição, impureza e lascívia, são desejos do corpo físico, desse corpo. Prostituição, impureza e lascívia. Eu tenho desejos do corpo físico. Amém? E para que eu possa ser liberto, eu preciso de limpar a minha história, todos os traumas sexuais que eu tive, situações que aconteceram na minha infância, abusos sexuais, toque de pessoas importantes como de pai, de irmão, de mãe. Eu preciso de restaurar todos e pedir para que haja uma separação dos parceiros que eu já tive, para que os espíritos de sensualidade saiam de mim. É possível uma pessoa viver em santidade aqui na terra? É possível o homem andar e não ter os desejos sexuais? Será que é possível ou não? A palavra de Deus diz, não desperteis o amor até que ele venha. Se eu não pôr fogo, se eu não tocar, eu vou viver casto, puro e super feliz. Mas o problema é que nós temos histórico, familiar, e nós vemos em filmes, em novelas, em outras coisas, em conversas, e de amigos, homens com homens, situações que acontecem na infância, que despertam o amor, mesmo que seja por abuso, antes de quê? De que ele venha. E eu tenho desejo na minha história, e eu não sei o porquê, eu preciso de ser limpo do meu passado. Para quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário por todas as minhas, tanto pelos meus pecados, quanto pelas minhas feridas, e por tudo, pelas minhas maldições, por tudo que veio, e eu posso sim viver limpo e casto. Posso, se eu andar na presença de Deus e for curado. Tem pessoas que viraram loucos, maníacos sexuais. Eles não sabem, não conseguem se controlar. Quando já entraram na internet e outras coisas, e estão vendo coisas, estão sendo ativados sexualmente. Por quê? Porque aquilo que eu me alimento, eu tenho desejo. Aquilo que eu desejo, eu faço. Mas se é por isso que a palavra de Deus diz, não desperteis o amor até que ele venha. Eu não preciso de viver tendo desejos sexuais. Eu posso viver uma vida feliz. E mesmo pessoas que são casadas legalmente também podem ter problemas sexuais se tiveram problemas antes. Herança, maldição e abusos. Situações que abriram portas na sua vida. Aleluia. Estão entendendo? Eu preciso de pedir que o Senhor me cure e feche as portas. São pecados do corpo. Tá? Mas a palavra de Deus diz outros pecados. Diz... as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Todas essas coisas, elas vêm dos pecados do corpo. E isso é obra da carne. Aí diz, idolatria e feitiçaria. Ué, idolatria e feitiçaria é obra da carne? É. Mas a obra de quê? É obra da carne de que área da minha vida? Do meu espírito. O meu corpo espiritual
Ele teve envolvimento com bruxaria. Eu fiz feitiçaria. Eu fiz envolvimento com isso e com aquilo. É pecado do meu espírito. O espírito peca. O espírito peca sim. E o espírito pode te levar através dos pecados do espírito para o inferno. Da mesma forma que os pecados do corpo. Existem pecados do corpo. Existem pecados do espírito. Que a palavra de Deus diz. E aí diz o seguinte. Aqui diz. Inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas. De onde é? Que tipo de pecado é esse? Pecados da nossa alma. Só que a igreja rotula aquele que é viciado em droga, que é viciado em bebida alcoólica, que é viciado em sexo. Esses são rotulados porque são pecados expostos e fáceis de serem detectados, porque são pecados do corpo. Mas a igreja não leva alguém para a disciplina. Como leva uma pessoa que está pecando sexualmente, ela não pode cantar no louvor. Mas essa mesma pessoa tem outros tipos de pecados que nós não rotulamos e não olhamos. Ela é ciumenta. Ela é ciumenta. Ela está aqui no louvor e ela está aqui louvando a Deus. E quando ela está louvando a Deus, ela está com ciúmes do vizinho, do outro que está louvando a Deus e que a voz dele é mais bonita do que a dela. Será que o pecado não é igual? Será que o pecado não é igual? Só que não é tão visto. Não é olho nu como o pecado de droga e de prostituição. Mas é pecado. Diz aqui. Aqui diz... Inimizade, você faz seleção, uns você ama e outros você despreza, você não está vivendo o evangelho. Porque você não pode fazer acepção de pessoas, nem por cor, nem por causa de grau de entendimento ou de intelectualismo, ou porque uma pessoa é rica e outra é pobre, porque um é bonito e outro é feio. Para você, porque não existe feio na palavra de Deus, o Senhor não criou ninguém feio, todos são lindos. Eu vou perguntar para você, existe alguém aqui na terra que não tem uma outra pessoa que não gostaria de namorar ou de casar com aquela pessoa? Significa que para alguém ele é lindo. Porque para Deus todos são lindos. Porque Ele criou cada pessoa única, especial e maravilhosa. Nós podemos, por causa do jeito que eu sou e do que eu olho, para mim fulano é bonito e o outro não é. Mas para Deus, este é lindo, este é lindo, este é lindo. Ele escolheu todas as pessoas e todos são especiais. Eu não posso. É pecado quando eu faço acepção de pessoas. É pecado quando eu seleciono uns e desprezo outros. É pecado, é pecado. É obra da carne. E eu não posso. Amém? Que mais? Aqui diz, inimizades, porfias, ciúmes. Ciúmes é uma coisa horrível, é uma coisa diabólica. Olha, quando você quer ser o que o outro é, quando que você quer ter o que o outro tem, quando você não aceita porque você não entende a sua própria identidade, porque você não aceitou quem tu é, porque você ainda não se olhou no espelho e agradeceu a Deus, porque Deus te fez especial e lindo, e você tem que o quê? Você precisa reconhecer que tu é especial. Por que tem ciúmes? Porque você não aceita você. Porque você quer ser o que o outro é. Porque você acha que você é menos. Porque você acha... Sabe? Porque você não está entendendo que nós somos todos lindos para Deus. E especiais, todos. Ah, mas eu sou gordo. Olha, a questão de ser gordo ou ser magro tem a ver com cultura. Tem a ver com cultura.
Tem uma cultura que acha que as mulheres bem gordas são as mais lindas que existem. Você sabe que nós temos na história alguns pintores, como, por exemplo, Leonardo da Vinci. E Leonardo da Vinci, quando desenhava uma mulher linda. Ou você acha que ele escolheu o feio? Ninguém vai desenhar o feio. Ele desenhou as mulheres mais lindas que existiam. E as mulheres que Leonardo da Vinci desenhou eram mulheres gordas, cheios de celulite, toda cheia de marcas, porque naquela época a mulher gorda, que era sadia, forte, aquela era a mais bonita. Então deixa eu dizer, Deus ama o gordo e Deus ama o magro e todos são lindos. O que eu preciso de agradecer é quem eu sou. Eu tenho que agradecer da forma que Deus me criou. Você tem que olhar no espelho e agradecer. Deus, obrigado por quem eu sou. Ah, mas eu sou feio, eu sou negro. Ah, por favor. O povo mais lindo que existe na terra. Mais querido, mais emotivo, que dança, que pula, que se alegra. As vozes mais lindas do mundo são de pessoas negras. E Deus os fez lindo! Deus os fez lindo! Em nome de Jesus, você precisa aprender a aceitar quem tu és. Porque se você aceitar quem você é, você não vai porque eu sou pobre, sou isso, eu sou aquilo. Agradece a Deus pelo que você é. Porque se você souber agradecer a Deus, eu vou te dizer, você não vai ter ciúmes, você não vai ter inveja, você não vai ter despeito, você não vai tratar os ciúmes com uma atitude maligna, como muitos têm ciúmes, e por causa dos ciúmes eles são vingativos. É horrível uma pessoa vingativa, ela é ciumenta, ela quer acabar com o outro, ela provoca uma vingança, e numa oportunidade ela cria uma situação. E outra coisa, ela é má, ela é vingativa e má. Pecados de quê? Da carne. Esses pecados, eu não vou tirar alguém do louvor porque ele é ciumento. Então nós temos que ir diante de Deus e falar: Deus, transforma-me a mim. Esse tem problema do vício, esse tem problema dos ciúmes, esse tem problema da parte do corpo físico, da alma, do espírito. Todos nós estamos doentes e todos nós precisamos de oportunidade para sermos transformados e pedirmos que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Porque nós não podemos andar na carne. Nós temos que andar no espírito. Eu vou falar para vocês quais seriam os pecados da alma. Não é visto. Não é tido como nem tarim. E ainda tem igrejas que fazem panelinhas mesmo, panelinhas oficialmente. Uau, misericórdia, esse grupinho, misericórdia, ainda oficializam algo que é pecado diante de Deus, porque Deus diz para não fazer esse tipo de coisa. Aí eu vou fazer, eu só convido para minha casa esse, misericórdia, Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Nós temos que andar no espírito. Aleluia. Olha aqui. Diz ciúmes, iras, raiva, ódio. Por quê? Despeito. E aqui diz porfias, brigas, ciúmes, pelejas. Olha só. Dissensão. Olha só. O que faz? Facção. Eu sou do grupo tal e você é do grupo tal. Eu não falo com esse. Gente, não importa o pecado do outro. O Senhor disse que eu tenho que amar todos. E todos são amáveis. E todos são lindos. E todos são especiais. Esse amor é o amor de Cristo que vai fluir do meu ser. Uau!
E eu vou olhar cada um com um único sentimento de amor e de paixão. Porque é o jeito que Jesus olha. Amém? E ainda diz, bebedices, orgias e coisas semelhantes. Pecados de quê? Do corpo. Bebedice, orgias, pecados do corpo. Eu posso ter pecados do meu corpo, eu posso ter pecados da minha alma, eu posso ter pecados do espírito. E em Cristo eu tenho que levar a minha vida, a minha alma diante de Deus. E eu tenho que me arrepender. Eu sou ciumento, eu gosto de panelinha, eu não gosto do fulano, não gosto dele. Eu olho para a cara dele, eu não gosto dele. Oh, me perdoa. Me perdoa, você está em pecado, você tem que se arrepender. Não pode aceitar, ainda fala como se tivesse certo. Eu tenho que amar todas as pessoas. E cada um é muito diferente do outro. Mas se você vê, cada um tem um talento. E todos são lindos. Eu falo uma coisa, eu estou falando isso porque isso está no meu coração. Vocês sabem que eu amo todo mundo. Vocês sabem disso. Amém? Eu preciso de aprender a andar no Espírito. Aí diz, no Espírito, os frutos do Espírito, eu tenho que fluir amor. É gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, eu sou bom. Aí diz, o que mais? Fidelidade, aliança. Eu sou uma pessoa de aliança. Eu não abandono, eu não abuso, eu não uso daquela pessoa e quando acabou, eu chuto ela para lá. Porque acabou, eu não preciso mais dela. Que isso? Tu é como um bicho que suga? Que tira do outro? Não. Você dá e você recebe. E você vive o reino de Deus. Esses são os frutos do Espírito. E mansidão. Qual é o maior de todos os dons? O mais difícil de todos é o domínio próprio. O mais difícil de todos é o domínio próprio. Por quê? Não importa o que acontecer, não importa a batalha que for, não importa o que fizerem com você, não importa se te traírem, se te magoarem, não importa. Eu não saio feito doido para tentar resolver o problema com as minhas forças. Eu tenho domínio próprio, eu espero em Deus e eu sei, Deus vai resolver a minha vida para mim e Ele vai me direcionar, é agora, faz isso, faz aquilo, não sai se debatendo feito doido aí, que tu vai pôr os pés pela mão e tu vai criar coisa pior ainda, porque não é por isso, vai ter problema na terra, vai ter problema na sua casa, vai ter problema no seu emprego, vai ter problema na igreja, vai ter problema em qualquer lugar, você vai ter problema em todos os lugares, porque enquanto nós estivermos na terra, nós vamos ter batalha. Mas apesar de ter tudo isso, eu estou no Espírito, eu ando no Espírito. Eu me movo no Espírito. E movendo no Espírito, eu não faço bagunça e destruo tudo com uma atitude automática de violência ou impulsiva naquela hora. Discernir as manifestações da alma, as distorções e o que realmente provém do Espírito. Isto é uma pessoa que vai alcançar maturidade. Aleluia! Glória a Deus! Então, você já está pronto?
Será que no meio de tudo isso existe alguma coisa que você já vivenciou? Ou alguma coisa que ainda está dentro do seu coração? E você tem algumas dessas atitudes que são obras da carne? Então, nós temos que ir para um processo de quê? De arrependimento. E nós temos que nos entregar ao Senhor para nos tornarmos semelhante a Deus. Enquanto eu não for igual a Jesus Cristo na terra, aquele exemplo de Jesus, enquanto eu não for conforme Jesus. Olha, eu vou dizer para vocês, teve um momento único, teve muitos, mas teve um momento terrível para Jesus. Foi na ceia, na última ceia. Quando teve a última ceia, ele tinha 12 discípulos. E um deles o traiu. Judas o traiu. E ele estava ali com ele. Eu pergunto para você, você já foi traído por alguém? Em algum momento você foi traído por uma pessoa? Olha, naquele momento que você foi traído ali por teu sócio, ou por alguém que você conhecia, que você era teu irmão, e te traiu violentamente, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus poderia ter todos os tipos de reações. Ele poderia ter se levantado, ter exposto Judas, ter atacado, ter falado com os outros e ter gerado no sentimento, no coração dele, de muita dor e de muita mágoa. Porque além de trair, ele levou ele para ser crucificado. Não foi uma traição comum, pequena, foi uma traição de morte. E mesmo assim, Jesus disse, levanta-te, vai, faz o que tu tem que fazer. Mas ele não agiu pelas emoções humanas, ele agiu ali pelo Espírito. Ele superou essas emoções da mágoa, da dor e da traição. E ele teve equilíbrio. E ele, sabendo tudo que ele ia passar, ele não ficou se fazendo de coitadinho. Coitado de mim, eu vou morrer agora. Não, ele olhou para os outros discípulos e ele deu tudo de melhor. Naquele momento, ele não pensou nele mesmo. Ele pensou em quê? Ele pensou no que os outros iriam enfrentar. Ele amou a ponto de se doar num nível tal que ele, sabendo que ele seria torturado e passado por tudo que ele passaria, ele pensou, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Esses meus filhos precisam de agora força, conforto, para eles suportarem, e eu tenho que ensinar eles. É igual uma mãe, né? Quando o filho está sofrendo, a mãe não olha para ela. Ela pega e dá tudo para o filho, por amor. Mesmo que ela passe fome, ela finge que ela não está passando fome. E ela dá a comida dela para o filho, se ela só tem aquela comida. Isso é amor de mãe. É amor de Cristo. É isso que nós temos que entender. Nós temos que viver o reino. E viver o caráter de Jesus Cristo na nossa vida. Em nome de Jesus. Tem alguma área dessas que você precisa de cura? Olha, não te assuste. Porque é assim mesmo. Porque, como diz, nós somos farinha tudo do mesmo saco. Nós somos tudo falhos e pecadores. E você não tem o direito de acusar e falar, como? Aquele ali faz aquilo. Mas você faz outra coisa. E para ele, o que você faz é um cúmulo. E para você, o que o outro faz é um cúmulo. O que nós não podemos fazer é julgar, porque cada pessoa é uma pessoa. Deixa ele ser o que ele é dentro da igreja. Ah, mas aquele levanta a voz, briga e grita. Amém. É a falha dele, é a área dele. Mas se ele está na igreja, é que Deus vai transformar ele numa pessoa passiva, tranquila. E ele vai acabar parando. Se nós levarmos o amor e deixarmos ele dentro da igreja, ser o que ele é, ajudarmos ele, vai chegar o ponto, ele vai se sentir livre para se expressar. E ali ele vai sentir que apesar da falha que ele tem e do problema que ele tem, ele se sente amado. Isso é igreja. Você tem que ter o direito de ser o que tu é.
E você, olha, eu acho que uma das coisas mais feias que existe é o espírito de crítica e de julgamento. Quando você fala, fulano é assim, o outro é assim. Você nunca se enxergou, você nunca te olhou no espelho, porque você é tão pecador e às vezes pior do que o outro. E você tem mania de julgar e criticar, porque o outro é assim, porque o outro é assado, porque o outro é assim, porque o outro é assado, e não sei o que. E peraí, você já te olhou no espelho? Então, o que nós temos que fazer? Cada um tem que ir diante de Deus e pedir, Senhor, muda-me a mim. Só isso. Você tem que ser extremamente radical e exigente com você mesmo. Mas você tem que ser totalmente flexível com todos os outros irmãos. O que nós temos que fazer? Ajudar o nosso irmão a vencer as áreas da sua vida. Cada um é uma. É diferente. Um é sexo. Outro é ciúmes. O outro tem tanta coisa, né? Então, em nome de Jesus, agora você não olha para a direita nem para a esquerda. Agora você olha diante de Deus, porque um dia, quando nós chegarmos diante de Deus, Deus vai perguntar, o que fizeste da tua vida? E você vai virar e falar assim, eu não ia na igreja porque tinha aquele pastor lá, tinha aquele ministro de louvor que era assim, que era chato, que tal, que fazia isso. Deus vai perguntar assim, mas peraí, eu não estou perguntando o que o outro fazia. Eu estou perguntando o que você fazia da sua vida. Deus só vai perguntar o que você fez da sua vida. Mas se o outro fazia, ele vai ser cobrado com Deus, Deus vai cobrar dele. O que é isso aí. O que você faz da sua vida? Da sua vida. Da sua vida. O outro vai ter responsabilidade diante de Deus da vida dele. E eu não posso usar a falha do outro para me defender. Porque diante de Deus eu não tenho como me defender. Tudo que eu sou vai ser exposto. E Ele vai perguntar, o que você fizeste da tua vida? Da tua? E é muito importante a aliança. Dentro da igreja, tem uma forma de ser. Deus estabeleceu o ministério. E esse ministério tem uma forma de ser. Tem um chamado, tem um, né? Não tenta criticar a igreja e nem tenta ser o chefe da igreja. Não tenta. Cuidado. Cuidado. Toda a maldição e as palavras que você lançar, todas vão vir sobre as suas costas contra você. Porque uma das coisas mais importantes na terra é aliança e submissão. Seja submisso. Seja obediente, faça o que Deus tem dentro do teu chamado. Não tenta fazer e não tenta julgar, nem tenta ser o dono da igreja. Tem que ser assim, olha como faz errado, olha como faz aquilo, olha como faz isso. Tudo vai vir sobre as suas costas. Com a mesma medida que medirdes, vos medirão também. Eu vou falar outra vez. Com a mesma medida que medirdes, vos medirão também. Aleluia, seja você. E busca a tua transformação. Busca ser como Cristo. Enquanto você não for igual, você não pode parar. Então nós temos uma história muito longa. Todo o tempo da nossa vida na terra, nós vamos ter que ser transformado. Cuidado com as palavras dos outros que falam mal. E se alguém dentro da igreja fala mal do louvor, do líder, da apóstola, do pastor, do mestre, de fulano e tudo, não participa, corta, não deixa, não permite falar mal, porque quando você abrir a boca e falar mal, essa maldição vem sobre as suas costas. Não seja cúmplice do pecado do outro.
Porque você está tendo o mesmo pecado. Se você abrir a sua boca, cuidado com a boca, cuidado com a boca. Não permita falar nada. Se alguém falou assim, eu não estou a fim de conversar sobre isso, isso está diante de Deus. Se for necessário, vai lá, fala com a apóstola sobre isso. Eu não estou dizendo que isso acontece no nosso meio, mas Deus está mandando ensinar. A gente tem que aprender. Eu estou aqui para ensinar a palavra. Eu estou para ensinar o que é o reino. O reino é unidade, é amor. E o reino todos são falhos. E nós vamos ser falhos. E é na igreja que manifesta nossas falhas. E é na igreja que a gente tem possibilidade de ser tratado e curado. E se nós não formos curados na igreja, no mundo vai manifestar. E eu não vou alcançar o propósito que Deus tem para mim. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir agora. Aqui diz, o que semeia na carne, da carne ceifará. Corrupção. O que semeia do espírito ceifará. O quê? A vida eterna. Aleluia! E eu quero ver todos na eternidade, todos nós juntos na eternidade. Cuida de ti. E ama o seu irmão. Se precisar, ajuda. Ajuda. Porque Deus pode usar você para tirar alguém que iria para o inferno. E você vai ter galardão na eternidade. Porque você está ajudando o outro. Aleluia. Eu vou pedir para você ficar em pé. Oxarabarabará. Satanás, ele deseja que atuemos na alma e não no espírito. Então, ele vai fazer de tudo para te levar a atuar na alma. Mas nós não vamos autorizar que Satanás use determinadas situações para corromper a minha vida, porque eu estou me preparando para a eternidade. Amém? Estou entendendo? Você entendeu? Diz amém, entendeu? Então nós temos um caminho longo para a gente andar, não é verdade? Amém? Vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Eu vou dar um minutinho para você. Nesse minuto, eu quero que você, se o Espírito Santo disse para você, eu tenho ciúmes. É uma grande oportunidade agora de você pedir perdão. Se o Espírito Santo te disse, eu sou crítico, o julgador, pede perdão. Se o Espírito Santo disse, eu tenho problema sexual, e eu não consigo vencer. E eu fico lá, naquelas porcarias de internet, e hoje em dia é mais difícil ainda. Porque antigamente você tinha que ir numa locadora para conseguir as porcarias. E hoje só de tu ligar a internet já vem as porcarias ali. E você tem que aprender a deletar. Senão tu cai. E vai. E é um vício. É um vício diabólico. E olha, a gente não tem noção das consequências na área sexual. Que pode nos destruir. Na verdade, os pecados nos fazem mal. E no momento que eu pecar em alguma coisa, um demônio vai se alojar na minha vida. Vai mesmo. E para limpar esse demônio, para tirar a fortaleza, quanto mais pecado eu cometi, mais difícil vai sair. Como aquilo que eu disse, que eu tenho na minha casa. No último andar da minha casa. No telhado, eu tinha morcego. Eu demorei, acho que foi uns 6 meses, para tirar o morcego da minha casa.
Eles fizeram um andaime do lado de fora, veio uma equipe, tirou todo o telhado, tirou tudo, tirou os morcegos e limpou. Eles conseguiram romper entre as telhas e entraram a segunda vez. Aí depois nós pegamos outra equipe e nós limpamos e tudo, e nós pusemos entre as telhas, nós pusemos cimento. E eles conseguiram comer o cimento, abrir e entrou tudo outra vez dentro do telhado. E nós fizemos isso 4, 5 vezes. Até a gente usar aquele produto, né? Que é aquela espuma que fecha e sela tudo. Enquanto não pusemos aquela espuma, os morcegos voltaram. E até hoje, de vez em quando, isso já tem uns 2, 3 anos, sei, eu nem lembro mais. Aí, até hoje, de vez em quando eu ouço eles não param. Satanás não te abandona nunca. Satanás, primeiro é dificílimo de tirar. A guerra vai ter que ser constante. Não é fácil. A fortaleza familiar, os demônios familiares, não é fácil de arrancar. Vai ter guerra. Então não peque. E se você pecou, luta, querido, até conseguir. Luta. 1, 2, quantas vezes que eu tive que fazer isso? Foi uns 6 meses na minha casa. E até hoje, se tudo é uma brecha, pequena brecha, ele volta com todos. A Bíblia diz 7 vezes pior. Em nome de Jesus, seja vencedor. Amém? Eu vou pedir para você fazer uma oração. Fala: Pai, eu quero viver o teu reino aqui na terra. Eu quero me tornar como Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, eu quero declarar que eu me arrependo dos meus pecados. Ajuda-me, Senhor, a receber a tua presença, a tua cura, a tua libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça de mim uma nova criatura. Transforma-me, Senhor. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser igual a Jesus. Leva-me, Senhor, diante de ti. Transforma-me e cura-me. Faça de mim uma nova pessoa. Em nome de Jesus, ajuda-me a vencer meus vícios, as obras da carne, para que eu viva no Espírito. Eu me entrego a ti agora. Que os teus anjos trabalhem comigo. Eu dou liberdade. Em nome de Jesus. E pelo poder do Espírito Santo, me torna uma nova criatura. Em nome de Jesus. Aleluia! Uau! Dá uma salva de palmas. Obrigada, Jesus. Eu tenho uma mensagem para deixar para vocês. Igreja do Senhor, viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Arrepende. 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 Quanto? Muito. Arrepende. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leva, Deus, a tua igreja a um novo tempo. Por favor, Pai, me nos ajuda. Nós somos tão falhos, tão pecadores, que a tua luz entre em nós e que nos tornemos como o Senhor. Eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus vai agir no nosso meio e vai transformarmos a imagem do Pai, do Filho e do Espírito, pelo poder do Espírito Santo. Faça de nós uma nova criatura agora. Eu te agradeço. Aleluia.
Vai-te em paz. Um abraço a todos. E eu vou sempre dizer, eu amo vocês. Muito. Todos são lindos. Em nome de Jesus.